Agora que tá. Oi. Tá. Eu gosto de antecipar esse slide sobre a classe Scanner, porque é uma utilidade, é uma necessidade para a gente fazer os nossos exercícios, que é a leitura do teclado. Parece uma coisa tão simples, né? Ler do teclado, escrever e ler. Mas cada linguagem tem uma forma diferente. E o Java ele deu uma melhorada, mas no começo era terrível. E não é tão simples assim. Mas eu acho que essa dificuldade das linguagens definirem algo mais simples e que funcione bem. O C tem uns detalhes também bem chato para a leitura do teclado também. Eu não lembro que, mas tem uns negócios que não tem quando é algum tipo, você tem que dar uns carros, senão ele não considera. Se alguém lembrar de alguma coisa assim, me fala. Mas o Java já foi pior e agora ele tem essa classe Scanner. Eu imagino, pelo menos do lado do Java, que essa dificuldade deles, e mudou uma ou duas vezes, já não lembro quanto, é pelo fato de ser muito plataforma, né? Então você está escrevendo um lugar que tem que funcionar no Windows, e de repente tem entrada de dados de um jeito, tem que funcionar no Linux, que a entrada de dados do sistema operacional é de outro jeito. Então, não sei, eu atribuo a isso. Mas é que parece algo tão simples do nosso dia a dia, mas que as linguagens de programação geralmente sofrem um pouco com isso. Tá joia? Então, esse é um programinha que lê, escreve, lê um número inteiro, escreve, lê um número real, escreve. Então, não faz nada de inteligente. É mais para a gente conhecer a sintaxe e as possibilidades. Tá joia? Algumas coisas aí da orientação a objeto a gente vai explicando aos poucos quando achar que dá. Então, outras coisas a gente passa mais para frente. A primeira linha é o import, é para a gente usar classes externas. Que no C é o use. Quando é define. Define? Isso, define. Use é que é ruim, né? A gente usa Java aqui, aí o dólar PHP no integrado, aí na outra turma eu dava Java e um pouco de Python, e aí tem que lembrar de C, então me perdoe nesses modos. Mas é o define, ou seja, você está dizendo que quer usar uma classe, quer usar código externo, seja oficial do Java, ou algo que você baixou, ou algo que você construiu. No caso, tudo que começar com Java, ponto, Javax, ponto, isso é oficial do Java, né? Então ele está usando o java.util.scanner. Esse util tem um monte de classes úteis, classes para o dia a dia mesmo, esse string buffer, tipos para representar data e hora, então o Java tem as classes também prontas. Então o import faz isso. Esse ponto, aquilo a gente chama primeiro do pacote, né? O pacote java.util, utilizando a classe scanner. Isso nada mais estruturalmente, fisicamente, do que uma estrutura de arquivos de diretório. Então, existe um pacote, um arquivo Java, que é um ponto .jar, de Java Archive, é um zip, que vai ter uma pasta Java, dentro vai ter uma pasta util, dentro vai ter uma pasta scanner. A gente vai aprender a criar pacotes, né, a publicar pacotes, que a gente vai ter esse momento também. Nesse momento, o que a gente precisa saber é utilizar classes externas, né? Eu preciso do scanner, ele não está no pacote no Java Lang, que é o básico do Java, que dá o System Out Println, que escreve na tela, por exemplo. Então eu preciso importar. Declaro minha classe ali na linha 3, né? O nome da minha classe é leitor do teclado, que vai ser o mesmo nome do arquivo .java. E aí da linha 5 à linha 17, eu tenho o main, né? O método principal, que você também é main, só que é um main mais enxuto. E no Java ele tem um nome comprido, como a gente viu na aula passada. Public static void main string args. Essa linha, como eu já comentei também, a gente vai entendendo ela aos poucos. Público tem a ver com orientação a objeto, mas ele poderia ser público ou privado. A gente vai entender isso. Se a gente quer utilizar ele, então tem que ser público. Privado a gente esconde, mas vai entender. Estático, a gente vai ter que entender mais para frente. Void, vocês conhecem.
ele é uma função que não retorna nada, então ela é void, e nem um padrão que a Java especificou para ser o método principal. E o string args é um vetor de string para receber linhas parâmetros da linha de comando, que a gente também vai usar em muito breve. Então, esse aí já está mais ou menos batido. Scanner é uma classe, né? Isso aí a gente já falou agora há pouco, que todo tipo primitivo em Java, letra minúscula, classe maiúscula. Então, se Scanner está com classe maiúscula, ela se Scanner é um tipo, digamos, que está com letra maiúscula, então ela é uma classe. Toda classe em Java, e isso a gente vai entender a teoria também muito breve, para eu poder utilizá-la, se eu tenho um tipo primitivo, eu simplesmente declaro, né? Ah, eu quero um inteiro. Eu faço int x. Está declarado, eu já posso utilizar, né? Inicializar esse x atribuindo o valor. Então, esse é o básico da utilização de variáveis, isso você já sabe muito bem. Uma classe, por ela não ser simples, ou seja, ela não ser... Todo tipo primitivo ele é simples. Por que é simples? Porque ele é fraco? Não, porque ele é feito para receber um único valor. Pode ser substituído, obviamente, mas ele recebe um único valor. Mas uma classe não. Uma classe ela pode possuir vários valores, geralmente possui. Eu citei vocês, alunos, como uma classe que tem vários atributos, né? Tem nome, CPF, e-mail, endereço, contato, etc, etc, etc. Ou um tipo tempo, que pode ter data, hora, fuso horário, etc. Ou um tipo endereço de rede, que pode ter protocolo, o IP, porta, etc, etc. Então, qualquer tipo mais complexo pode ter várias variáveis. E não só isso, as funções que são atribuídas a ele. Que é o caso do scanner. O scanner, ele não tem nenhum atributo que vá nos interessar. Eu nem sei se tem atributo que seja público. Mas ele tem várias funções que a gente vai precisar, ou vários métodos. Né? Em breve eu deixo de falar função. Então, como ele precisa disso, toda vez que a gente quer utilizar um scanner, eu vou criar uma variável que a gente não vai chamar mais de variável também, mas vai chamar de objeto. Daí a orientação do objeto. Quando eu declaro uma variável, é horrível isso aqui, né? Quando eu declaro uma variável de uma classe, na verdade ela não é uma variável, é um objeto. Por quê? Variável a gente vai entender que é algo simples, né? Como o izinho com o valor 3. Isso é uma variável. Uma coisa que recebe muito mais do que um valor não é mais variável, é um objeto. Então, x é uma variável do tipo inteiro. Teclado é um objeto que foi promovido do tipo scanner. E objetos a gente não declara só fazendo scanner, até declara, né? Então, com isso aqui, eu estou declarando um objeto, uma variável, teclado do tipo scanner, mas não está pronta para usar, ela está vazia. Nesse momento, internamente na memória do computador, ela tem um null, vazia, não presta para nada. Só está declarado, esperando ser utilizado. Para que ela seja utilizada de fato, ela precisa ser instanciada, eu preciso criar um objeto e atribuir a essa variável, né? Ou seja, reservar um espaço de memória para ser utilizada aquela coisa complexa. E como é que eu faço isso em Java e também na grande maioria das linguagens? Essa segunda lado da igualdade. New, scanner, e às vezes precisa de um parâmetro. No caso do scanner é aquele system.in. A maioria não precisa. Tá? Então aqui eu declaro uma variável de nome teclado do tipo scanner, mas para eu utilizar eu preciso instanciar o objeto. E eu faço new scanner. Então a linha 7 eu estou criando um objeto do tipo scanner de nome teclado. Aí a partir dali eu consigo utilizá-lo efetivamente. Aí, a partir desse momento que o teclado está pronto para ser utilizado, né, ele está pronto para utilizar as funções dele, a gente pode começar o programa. Então, como eu falei, o programa
De lógica ele não tem nada. É só para a gente aprender a utilizar isso, porque é útil e a gente vai precisar para os outros exercícios. Então a função, na verdade, é essa. Não, a gente deixaria de falar do objeto mais para frente. Mas a gente vai ler um string, escrever o inteiro e o dump. Então, na linha 9, eu simplesmente estou jogando a mensagem na tela, igual a gente fez com o Alô Mundo. Né? Lembrando que é uma das grandes piadas que fazem do Java, para eu escrever na tela precisar de uma linha tão grande. Né? Geralmente eu tenho o printf do Java, do C, tenho o echo do PHP, e por aí vai. E no Java é o system.out.println. Isso é um abuso da orientação objeto, mas é orientação objeto. Né? Eu tenho uma classe system que está em conexão com o sistema, né, com o sistema operacional, que ela vai fazer toda a parte de entrada e saída. Jogar na tela é saída, por isso ponto .out. Então a classe system tem um objeto ponto .out. E esse objeto out ele pode jogar na tela de diversas formas. Ele pode jogar na tela formatando com printf. Ele pode jogar na tela quebrando linha, como println, ou pode jogar na tela sem quebrar linha, como print. Né? Então, system é uma classe do Java que eu nem precisei fazer import, porque ela é uma classe da raiz do Java. O pessoal, se estiver molhando aí, tem que fechar. E chove, né? Que bom. Então, é essa classe que tem essa ligação com o sistema operacional. Se vocês observarem, ela foi usada ali pelo scanner. Então, a classe scanner, quando a gente criou o objeto, o teclado, pessoal, ele vai ser um scanner ter esse parâmetro system.in, o mesmo system. Só que aqui in e entrada, porque vai ser para leitura do teclado. Então, o que eu estou dizendo para o scanner? Você vai fazer leitura recebendo os dados pelo teclado, que poderia ser de outra forma. Então, a mesma classe in, eu utilizei um objeto de entrada aqui e aqui um de saída. Né? Então, aqui, na verdade, o de saída é só para escrever a mensagem na tela, entre com o seu nome. Agora, a gente quer ler, já que é o nome, a gente quer ler um string. Eu declaro um string. Letra maiúscula, classe. Professor, você acabou de falar que quando você quer criar uma variável de uma classe, ou seja, um objeto, você faz new alguma coisa. Aí já começou dizendo que acabou de falar. Mas tem duas situações aqui. Primeira, quem vai dar o valor já pronto para esse objeto é a leitura do teclado. Então, o objeto eu não vou precisar criar, porque já vai vir um pronto quando a gente lê do teclado. E outra questão é que a string realmente não precisa. Eu posso fazer isso aqui. String, o n de nome, 0. Então, caractere aspa simples, string, aspa duplo. Então, eu posso atribuir direto sem criar um objeto. Tá, legal, você acabou de falar uma regra, 2 minutos depois já disse que ela não vale. É que assim, os tipos de dados, string, e aquelas classes wrapper que eu falei que existe, do inteiro, do float, do double, do short, do long, do byte, do char, do boolean, como são tipos que, apesar de classes, são para atribuição de valores, o Java, ele liberou, facilitou a nossa vida. Só olha, para tipo primitivo, a gente vai dar um jeito aqui por debaixo dos panos, para não precisar ficar fazendo nível. Imagina, eu quero usar o inteiro. Integer, x igual a new integer, x igual a 2. Duas linhas para isso, aí seria abuso demais já. Então eles liberaram. Ou seja, mesmo sendo classe, quando tratar de tipo primitivo, né, texto e números, a gente não precisa fazer o nível. Muito bem. Muita informação, né, mas isso vai se tornando natural com o passar do tempo. Então, o que faz a linha 10? Eu leio o teclado e armazeno a string. A maioria, né, ou pelo menos eu sei que vocês vinham trabalhando, tem algumas funções
Vocês lembram que tem dois tipos de... Não, isso aí vai chegar mais para frente, eu não vou antecipar. Mas, enfim, tem funções e procedimentos, né? Eu não sei se foi assim que o Manassés explicou para vocês. Mas tem a função que ela não retorna nada, que é o void, que geralmente na teoria a gente chama de procedimento, e tem a função que tem retorno. Então, a next line, que é a função, barra método, que lê, que vai travar a tela para a gente ler no teclado, ele é uma função, ou seja, ela retorna um valor. Então, quando chegar nessa linha, a execução vai travar até que a gente digite e dê um enter, e ele vai ser atribuído aqui. Nenhuma novidade. A única diferença, que vocês vão perceber, eu quase escrevo na parede, é isso aqui, esse ponto. Então, muito raramente, e quando isso acontecer, é porque a gente vai dar um jeito de facilitar, mas muito raramente, vocês vão ver uma função em Java, ou um método, sendo chamado sem isso aqui do lado. Por quê? Porque a gente vai entender que na orientação objeto, todo método, toda função, ele está associado a uma classe. Se ele está associado a uma classe, ele precisa do seu objeto, o objeto daquela classe, para ser invocado. A orientação objeto adora esses nomes, né? Variável vira atributo, função vira método, chamar método vira invocar método. Então, tem um vocabulário rebuscado. Então, a gente nunca vai ver, ou raramente, nem em situações específicas, mas o padrão é next line, né? A gente nunca vai ver uma função sendo chamada assim, né? Ou se for é porque eu sou, e aí a gente vai entender mais para frente, porque eu não quero confundir, sou eu mesmo chamando minha própria função, então eu posso. Mas se eu estou chamando função de outro, acho que fica melhor assim, eu quero a função de tal fulano, de tal classe, nunca vai ver isso. Porque sempre o método, função, vai estar associado a um objeto. Então, toda vez que a gente está lendo o teclado, que é o next line, next int, next double, next qualquer coisa, sempre tem do lado que eu posso riscar o objeto. E um objeto, ele acessa os seus elementos, ou seja, as variáveis, atributos e as funções métodos, através desse operador ponto. Tá? Então, é tanto que quando a gente for no Eclipse ali, acabei de decidir que vou fazer no Eclipse hoje, toda vez que a gente fizer um objeto, o único objeto que tem que declarar é o teclado. Ponto, ele já vai listar um monte de coisa, só o teclado ele tem acesso a esses elementos, a esses atributos, a esses métodos. Tá? Então a gente nunca vai chamar uma função ou um método sem especificar de que objeto ele pertence. Isso parece meio estranho, talvez, não sei como é que é na cabeça de vocês, mas vai se tornar natural aos poucos. Uma coisa que aconteceu comigo, e eu já confirmei com alguns alunos e colegas, assim, a orientação objeto não é nada demais, né? Mas eu tenho que ficar falando que é disciplina, enfim. Mas a gente vai perceber que ele é legal, só que muita coisa vai cair na ficha depois, mais para frente. Próximo semestre, próximo ano, daqui a 2 anos, ou quando vocês forem trabalhar efetivamente em programação, é que algumas coisas começam a fazer sentido realmente. Outras a gente só faz porque está ali, tem que fazer, mas depois as coisas começam a fazer mais sentido. Então, teclado.nextLine, trava para ler o string, guardo em S, escrevo S aqui. Aí depois forneço o número inteiro, aí se repete, né? Lê o inteiro, trava o teclado, armazena aí, e eu esqueci de escrever o i. Ah, está aqui embaixo. Aí depois forneço o número real, next double, guarda no real, e escreve aqui o inteiro e o real. Então vejam que dentro do auto.println, ele permite que a gente faça concatenações de string. Eu poderia ter armazenado no string escrito aqui. Quando eu for para a prática, eu vou fazer esses testes. Mas aqui é uma junção de strings. Eles chamam de concatenação, né? Um texto mais uma variável, mais outro texto mais uma variável. Isso aqui não tem limite. A gente pode brincar com isso à vontade. Isso aqui no println. O printf, que é herdado do C, a gente pode fazer aquelas formatações
já dá o percentual, vai tal tipo, percentual S, percentual I, etc. Outro momento a gente vê o printf. Mas no println ou no print, funciona da mesma forma, a gente tem essa liberdade de ir montando o texto que a gente quer apresentar entre strings e variáveis de diversos tipos. Eu vi que vários estavam digitando, show de bola. Vou eu agora digitar isso para a gente testar e brincar um pouco. Eu consigo. Vamos fazer, depois eu faço a chamada. E aí vocês ficam testando. Então, aqui, na aula passada a gente fez o aluno num bloco de notas qualquer. Salvou .java, compilou na linha de comando, já viram que funciona. Não vejo razão para a gente ficar sofrendo com aquilo. A não ser quando a gente quiser executar a linha de comando para pegar ali o parâmetro, que a gente vai fazer, talvez apenas essa aula na próxima, ou quando a gente for executar direto de pacotes. Mas eu acho que no momento é mais interessante a gente conhecer uma ferramenta. Acredito que tem um Eclipse. Como é que o Eclipse trabalha? As ferramentas, a maioria trabalha da mesma forma, né? Eles sugerem um workspace, uma área de trabalho, ou seja, um diretório onde ele gravaria por padrão todos os seus projetos. Tá? Aqui, inclusive, está na disciplina de sistemas distribuídos. Então, eu vou escolher outra pasta. prog2, não, aqui não é prog2, aqui é lpg1. Eu tenho a pasta desenv aqui, ó, com as aulas do ano passado. Então, isso aqui... Deixa eu dar uma organizada, então. Desenv. Criar uma pasta old. E vou mover tudo isso para cá. Essa é a cara do Eclipse. O que vocês utilizavam? Oi? Um site. Usava na web? É, isso. Legal. Tá, não sei como é que anda as ferramentas em si agora, mas antes, simplesmente você pegava um diretório lá e saía criando os arquivos de C e compilando e executando. As linguagens, claro que hoje isso tem para C também, mas as linguagens mais atuais e as suas ferramentas, eles trabalham com o conceito de projeto. Né? Você cria um projeto para uma determinada aplicação. Vamos fazer um sistema, uma agenda eletrônica. Vou criar um projeto agenda, então todos os meus arquivos, todas as minhas classes e arquivos de configuração vão ficar naquele projeto, que nada mais é também do que uma pasta. Só que aí ele organiza em várias subpastas, né? Como tem os pacotes, tem pasta para os arquivos de configuração, tem pastas para os arquivos compilados, ele vai montando uma estrutura padrão. Então cada ferramenta tem a sua estrutura de projeto. Eclipse tem dele, NetBeans tem dele. Hoje tem, faz tempo, né? Tem ferramentas ou softwares dentro da ferramenta para a gerência dos projetos, como o Java tem o Maven, tem o Gradle, acho que o C usa o End do próprio Linux. Então, essas ferramentas eu acho que a gente vai conseguir conhecer também. Mas a ideia é que cada projeto represente uma aplicação. E como a gente ainda não vai criar aplicações com várias classes, os nossos projetos talvez sejam por aula, por lista de exercícios. Tá? Não vou criar uma pasta para a gente fazer uma classezinha de 10 links. Não faz muito sentido.
Aqui ele traz algumas sugestões, criar uma aplicação Alô Mundo, importar projetos existentes. Então, por exemplo, se a gente cria um projeto e eu passo para vocês para rodar em casa, você pega, importa, ele já aponta para a pasta, ele já abre tudo configurado. O Spring, que eu citei para vocês, né, que é a coisa do Java que se utiliza hoje no mercado, ele tem uma configuração meio chata. Então, o próprio Spring, sabendo disso, tem o site dentro do Spring, eu acho que é start.spring, alguma coisa assim. Quando você configura, eu quero fazer uma aplicação disso, o nome é tal, vou utilizar tais bibliotecas, ele já gera um arquivo do Eclipse com toda a organização do projeto. Você só importa, o esqueleto ele já tem pronto. Espero que a gente consiga chegar nisso. Mas, por enquanto, a gente vai criar um novo projeto Java. O projeto, eu vou chamar de aula... Essa é a nossa aula 2. Vou seguir a minha nomenclatura. Então, ele joga... O que ele faz com esse nome que eu dei? Dentro daquele workspace que eu defini, né, no meu Home, no meu Google Drive, ensino, a disciplina LPG1, a pasta desenho que eu apontei, ele já cria um diretório aula 2. Isso porque eu apontei para localização padrão. Posso criar em outra pasta, obviamente. Tem algumas configurações básicas que dificilmente a gente mexe, pelo menos nessas fases iniciais. O mais essencial é escolher a versão do Java. No Linux, não sei como é que está isso no Windows, no Linux eu posso ter várias versões do Java instaladas, e eu tenho pelo menos acho que Java 8, Java 11, Java 14, e eu escolho a padrão. Tem uma ferramenta lá que eu escolho o padrão, que hoje é 11. Ele já pega, que a minha padrão é 11, já sugere ali. Mas eu posso, não, eu quero trabalhar, vamos ver o que eu tenho aqui que eu não lembro. Provavelmente aqui, se eu escolher outro, ele vai querer baixar. Mas, enfim, que eu posso... Mas eu vou manter a 11, que é a que eu tenho, que é aquela versão LTS. Eu vi que a 17, eu acho que vai ser LTS também. Mas, como eu falei, a 11 nos atende. Quem tiver outra versão vai atender também, principalmente para essa parte inicial. Ou seja, eu não preciso fazer nada aqui, além de dar um nome para o projeto. Finalizo. Create model. Não, isso aqui eu não preciso criar. Está criado o projeto. Se eu vier no sistema de arquivos aqui, então, na minha pasta da disciplina, no diretório Desenv, eu já tenho aqui a pasta aula 2, foi criada agora. Às 8h29. E, basicamente, ele criou a pasta SRC, né, que é uma pasta padrão para qualquer linguagem de source, de código-fonte, que é onde a gente vai criar a nossa classe, que quando for compilada, aqui vai ficar o ponto .java, quando compilar ele vai jogar o ponto .class aqui. Então, um projetinho bem básico. Cadê o Eclipse? Está aqui embaixo. Beleza? Então, aquela mesma estrutura. O bin, ele nem mostra, né? Não tem para que a gente ver o bin. Ele mostra o SRC e ele mostra aqui a biblioteca que a gente está utilizando. É aquilo que eu falei dos pacotes. Se a gente procurar o Java útil que a gente vai utilizar no Scania, não, ele não está mostrando. Ele só está mostrando o essencial mesmo do JRE. Mas, enfim, isso aqui a gente não precisa. Mas caso a gente vá utilizar, por exemplo, quando a gente for trabalhar com um banco de dados, o Java, ele se responsabiliza em banco de dados com a parte dele, né, de montar os SQLs, etc., até fazer a conexão com o banco. Mas dali, da interação do Java para o banco, cada banco de dados fornece as suas classes. Então, se a gente for trabalhar
E aí eu vou buscar trabalhar com o que vocês tiverem na disciplina. Se for MySQL, a gente vai baixar o drive do MySQL, que é um pacote de classes Java para conectar com o MySQL, que o próprio MySQL fornece. Aí a gente vai inserir esse pacote ali, como uma dependência. Ah não, o professor, quem é banco de dados é o Kennedy, né? Ele vai trabalhar com Postgres. Beleza. Então a gente vai no site do Postgres, baixar um pacote Java de classes para conectar com o Postgres e vai inserir aqui no projeto. Então, tudo que é classe que o Java não fornece, porque é responsabilidade da empresa, a gente vai baixar lá na internet, baixar e colocar, ou utilizar as ferramentas que facilitam isso. Mas aí, primeiramente, a gente vai fazer do modo raiz. Né? Mas também isso é mais para frente. A gente quer uma biblioteca para trabalhar com gráficos, que o Java não tem. Vai achar alguma gratuita, insere aqui. Mas, por enquanto, é só o basicão. Ok. Então, eu clico com o direito aqui, ou venho aqui em cima, para inserir novos arquivos, tanto faz. Eu costumo clicar com o direito, New, e aqui ele tem várias opções, né? E a gente não conhece quase nenhuma. Por enquanto, o que eu quero é uma classe, então uma nova classe. E aqui ele pede o nome. Eu vou fazer o mesmo nome que está no slide, que é leitor teclado. Leitor teclado. Eu falei rapidamente sobre o pacote, né? Que era aquele import lá que a gente estava importando uma classe de um pacote do Java, mas que é externo do padrão. Ele já sugere ali, pelo nome do projeto ser aula 2, ele já sugere um pacote, que é aquele package, a segunda linha lá. A gente pode deixar, a gente vai ver que ele provavelmente vai criar uma pastinha ali. Eu vou deixar padrão, nas outras a gente começa a fazer alguma coisa diferente. Isso aqui eu acho que é novo, eu não lembro de ter isso aqui. Se a gente clicar, ele já vai criar a classe como main. Nós vamos fazer isso, né? Vamos digitar o main para a gente praticar um pouco. Eu nem devia ter mostrado isso. Então, eu só dei o nome. Ó, ele criou, a gente só tinha SRC, agora apareceu um aula 2 aqui e a classe. Se a gente for na estrutura de arquivos, dentro do RC estava vazio, eu já tenho um subdiretório, um subpasta aula 2, que é o meu pacote, e a minha classe Java aqui dentro. E no bin ele já tem a mesma estrutura, só que o arquivo compilado. Sim, ele já compila para nós. Mesmo que não tenha nada, né, que não faça nada, se a gente executar, ele vai dizer, eu não tenho nenhum método main, podemos executar para testar. Isso aqui eu vou fechar. Né, mas ela já existe, já está compilada. Ele nem vai deixar, ó, a execução é nesse botão aqui, ele não vai deixar porque ele só executa quando ele identifica que é uma classe executável. O que é uma classe executável? Quando ela tem um main. Então, até a gente colocar o main, aquilo ali não vai ser ativado. Então, vamos colocar o main. Public static void main. Hã? Não entendi. Contra espaço? Ah, sim. Não, mas eu não vou fazer isso agora. Não dá essas dicas não, Henrique. Fica na tua aí. Silêncio. Não tem, o Henrique tá mentindo. Né, Henrique? A gente vai liberando. Quer dizer, vocês vão descobrir também, mas aos poucos a gente vai fazendo isso. Então, o método main padrão, se eu salvar, ó, já apareceu aqui como Java Application, pelo fato de ter o main. Claro que se eu executar, ele vai rodar aqui embaixo e não vai mostrar nada, porque eu não faço nada. Se eu der um system.out.println, só para a gente ver
se está tudo ok com Eclipse. Tá? Então ele executa aqui embaixo. A gente tem a liberdade de executar o programa no próprio Eclipse, ou se a gente quiser, a gente programa ele tudo aí e vem na linha de comando e executa, aqui, como a gente fez na aula passada, sem o menor problema. Mas, por enquanto, não tem um porquê, né? Então, beleza. Vamos fazer o que está aqui. Para ganhar tempo, e aí eu deixar vocês testarem, eu vou copiar, tá? Tamanho de fonte, tá bom. Mas se quiserem que aumente a fonte, avisa. Deixa eu só separar aqui, para a gente poder enxergar melhor. Veja que o scanner, ele está com uma linha vermelha embaixo, ou seja, está apontando um erro. Por quê? Porque ele não está reconhecendo a classe scanner. Professor, mas a classe scanner não é do Java, ele não tinha que reconhecer? Poderia. Mas, assim, eu entendo que isso é por questões de otimização. Se o Java ele vier e tentar reconhecer tudo que a gente digita em todos os seus pacotes, eu acho que isso vai pesar mais a linguagem. Então, ele reconhece somente as classes que estão no pacote que a gente tem como base do Java, que é o Java.lang, lang de linguagem. E aí fica o system, fica o string, fica os tipos primitivos, o básico do básico mesmo. Então, essas classes, digamos, extra, ele organiza em uma centena de outros pacotes que depois a gente pode olhar no site lá como o troço é gigantesco. Então, para esses outros pacotes, mesmo sendo do Java, quando a gente quiser utilizar, a gente vai importar, como a gente já viu, né? Nem falha as teclas de atalho aí. Java.útil. Aqui a gente já tem uma ideia, ó, dos pacotes. Na parte de matemática, que a gente vai brincar algum pouco. O net, a parte de rede. Entrada e saída, que é gigantesca. A parte de manipulação de arquivo é gigante. RMX, aqui vai ficar para a 7ª fase. Manipulação de texto, tempo. Enfim, gente, nem adianta a gente ficar falando muito aqui, porque o troço é gigante. Scanner. Não é do Java útil? Por que ele não? Tá. Acho que deu engasgado. Então, eu posso fazer isso, apontar ela especificamente, ou posso dizer, importa tudo do pacote útil. O que, né, pensando em otimização, não é muito legal. Então, o legal mesmo, digamos que eu estou usando um monte de classe do útil e quero agilizar a coisa. Então, eu ponho o asterisco. Mas, digamos que não seja uma boa prática. Scanner seja mais legal. Então, agora, ele está sem erros. Essas linhas amarelas e que é outra cor ali, sei lá, provavelmente ele está apontando que ele não reconhece a palavra. Aí a sintaxe do português mesmo. Não está utilizando, né? Teclados never closed. Sim. Depois de utilizar, ele tem que dar um close. Porque ele cria um stream, um canal de entrada, depois de utilizar a gente fecha. Os do português, eu acho que é assim. Então, vamos executar. E aí eu deixo vocês digitarem e façam a chamada. Entre com o seu nome, Fábio, informe o número inteiro, 40, informe o número real. Lembrando que o número real é no padrão americano, né? 19.1. Ou não? Acho que ele já está convertendo para o padrão brasileiro. Deixa eu ver. Sim. Vocês vão ver que eu vou me passar em algumas novidades do Java, tá?
Eu não consegui me atualizar. Então, ele já acessa, já cita o padrão brasileiro. Veja que, quando eu digitei um valor inválido, ele deu um estouro, né? Da mesma forma que se eu digitar letra aqui, ele vai dar um estouro. Essa é a forma que o Java apresenta os seus erros, seja de compilação ou seja de execução. Aqui no caso é um erro de execução, né? Ele compilou, rodou tudo, mas a gente informou um valor inválido para o tipo especificado, né? Era um tipo float ou double, e eu passei um string. Então, eu gosto de brincar que é muito importante a gente aprender com os erros, né? Mas, na verdade, aprender a ler os erros. O que o Java... Isso aqui a gente vai estar sempre reforçando. O erro ele começa de baixo para cima. Então, o erro ele foi gerado aqui na última linha, na linha 18. Vamos confirmar isso aqui. Linha 18. Essa aqui. Então, exatamente, né? A linha onde ele lê um double e a gente fornece o seu string. Pessoal, deu um erro aqui no método main dessa classe, leitor de classe que você criou no pacote aula 2, na linha 18. Tá, e do que é isso? Provavelmente foi nesse next double da classe scanner, né, na linha 2564. Que provavelmente esse next double ele é uma sobrescrita, e a gente vai entender mais para frente, da classe next, também da classe scanner, na linha 1594. Então ele vai subindo até chegar na origem. Né? Porque vocês dizem, não, aí precisa pulsar isso aqui, não. A gente precisa saber da linha 18, mas você lendo aqui, você vai entender que na primeira linha é o tipo do erro. E no Java, até o tipo do erro é uma classe. A gente vai ter um assunto que esse é mais para frente, que se chama tratamento de exceção. Um erro em Java a gente chama de exceção. E cada erro, né, digamos, das classes já pré-definidas, ele já tem uma exceção pronta. Então, esse erro aqui, que é um erro de tipo, né, ou seja, um valor inválido de um determinado tipo, ele chama de input mismatch, né, que seria uma entrada errada, de tipo diferente, exception. Toda classe Java de erro, ela vai terminar com exception. Né? Desde a exception padrão, como array ou loop pointer exception, array out of bound exception, vamos ver bastante quando eu acesso o índice errado de um vetor. Null pointer exception, quando a gente tenta acessar o valor nulo. Então, isso aqui vai fazer parte do nosso dia a dia, da nossa vida, conviver com essas exceções. A gente vai aprender a criá-las quando a gente criar um determinado tipo. Né? Essa minha classe, ela é passível de gerar tais erros. Então, eu vou criar uma exceção. Para que eu vou criar uma exceção? Para que a gente aprenda a tratá-las. Que é o que a gente vai fazer quando a gente for estudar esse assunto, que é tratar a exceção que deveria ocorrer aqui. Isso aqui pode no programa? Não pode. Né? O usuário pode digitar errado? Não só pode, como ele vai. Né? Vocês vão conhecer o usuário, né? Não vou falar feio sobre o usuário, porque nós somos usuário também, mas dá para falar muita coisa feia sobre eles. Então, a gente, como programador, como desenvolvedor do sistema, a gente sempre tem que pensar o pior do mundo, que é o pior usuário do mundo, porque ele vai existir. E não tenha dúvida que o usuário vai digitar errado aqui, que ele vai fazer o que eu fiz, usar o ponto em vez da vírgula. Então, o que deveria ter acontecido aqui? Só, querido usuário, meu querido, meu amigo, meu camarada. Isso é um número real. Isso aqui é um real para você? Não. Então, forneça, por favor, sem querer incomodar, um novo número. É o que a gente deveria ter feito. Mas, obviamente, a gente não vai fazer já. Né? A gente vai encarar isso aqui, entendeu? E executar de novo, né? Agora não tem muito o que a gente fazer. Então, vou executar novamente, porque a gente já rodou ele aqui e já fez funcionar. Deixa eu ver se esse aqui ele lê completo. Lê. Número inteiro 10, número real 1,0.
Ok? Então, só para a gente realmente entender quando acontecer qualquer tipo de erro. Eu vou deixar aqui a tela congelada, para quem não testou ainda. Qualquer dúvida, me chame. Cadê o freeze? Não tem freeze aqui? Tem. Claro que tem, né, Henrique? Para eu poder fazer a chamada. Por enquanto, eu vou desligar a câmera aqui, tá, pessoal? Vocês não precisam ficar me vendo aqui. Siga. Nossa aula 9h45, né? Estou me reacostumando com os horários. Hoje não seria um dia tão ruim de ter aula remota, né? Seria. Que bom que vocês pensam que seria. Hã? É. Então, vamos levantar. E não adianta, aqui rende. Tipo isso que a gente está fazendo, né? De parar, vocês fazerem no remoto. Não sei, em algoritmo vocês faziam isso? Parava, a pessoa deixava o tempo para vocês programarem, ou programava depois? É. E aí não rende igual, não adianta. Então, vamos ficar felizes em termos uma aula síncrona. Senhor Ângelo Bruno Bonato. Presente. Oh. Bruno Vinícius, pere, hoje presencial. Tudo bem, seu Bruno? Borga, Crisley. Não quis dizer o oficial, né? Christian. Presente. Beleza. Eric Scur. Padilha, tá aí. Francisco Heráclito Pantoja da Silva Júnior. Heráclito. Hã? Heráclito. Como é, Francisco? Heráclito. Heráclito. Ah, beleza, desculpa aí. Agora aprendi. Gabriel de Oliveira. Beleza, Gabriel. Gabriela Anitta Correia. Beleza, Gabriela. Agora vamos aos Guilhermes. Guilhermes Balática. Esse não veio na aula passada. E não está aqui de novo. O Guilherme Nader Chaves. Presente. Presente. Parece que tem mais gente remota do que aqui. Guilherme Pereira do Amarilho. Guilherme Pereira? Está no meeting? Vamos ver. Esse é um... aqui. Pessoal do meeting, me manda áudio, tá? A não ser que não tenha realmente microfone, porque eu não enxergo o chat enquanto eu estou na tua tela. Mas o Amarilho está ali. Gustavo Sovrani. Sovrani mesmo? Professor, você me deu falta? Não, jamais. O Amarilho? O Gil Chaves. É que ficou com o 3zinho ali, não? O Chaves sim. Mas agora está corrigido. Beleza. Obrigado. Aí tá alerta. Gostei de ver. O senhor Henrique Martinelli Pinheiro. Igor Albert Fernandes Marques. João Luiz Biasi Ribeiro. O João Pedro. Presente. Ramaia Pegoraro. Esse está online, né? João? Eu tô aqui, professor, não dá pra ouvir? Ele respondeu, professor, só que tá muito baixo o volume dele. Tá. Então tá aí, né? Tá bem baixo mesmo. Eu tô meio surdo, velho. Então o João tá aí. Beleza. Júlia. Júlia, eu não vou arriscar falar teu nome, não. Fala ele para mim. Tá, Júlia. Mas... achei de levar, mas eu dou meio ali. Cleiton Wellington Ribeiro. Cleiton tá no meeting? Não. Não.
O Cleiton é... Ele já não viu no ano passado. Luan Matheus Sense é o quê? Aqui. É sério que tem mais gente no Meet. Mikkelson Thomas. Rafael Alan Danielski Burgos. Rafael Bressan Felicete. Outro Rafael. Juan. Juan. Vinícius Cantu. Beleza, Vinícius. Vitor Augusto Farias. Vitor. Tá online? Não tá online. William Dutra Ribeiro. Presente. Presente. William Pierre de Lima. William. E o Vinícius da Rocha. Presente. Tá online. Beleza. Temos uma presença aí bem razoável. Pessoal, todo mundo testou? Deu certo? Problema? Estão vendo aí? Tá com auxílio? Tá. Dá mais 2 minutinhos, deixa eu só pegar uma água.
Tudo certo? Deu certo para todo mundo aí? A versão do Java aí arrumaram? Beleza. Então vamos seguir. Reabrir a câmera aqui. Não sei se... Vamos ver o quadro. Problemas com a classe scanner. Descongelar, né? Unfreeze. Como eu falei, essa leitura de teclado é algo geralmente problemático nas linguagens. Umas menos, outras um pouco mais. E o Java, eu até... Talvez esse slide esteja atualizado. Eu vou testar nessa versão 16, 17, ver se isso ainda ocorre. Eu quero acreditar que isso tenha sido corrigido e a gente já faz esse slide. Mas até a versão 11, que é que eu trabalhei ainda na disciplina passada, ele tinha esse chamado de bug, né? Vamos reconhecer. Eu acho que é um bug, sim. Se o método nextLine, que é aquele que a gente utilizou, foi chamado depois dos métodos, qualquer um desses que lê tipo inteiro, lê tipo numérico, né? NextInt, nextDouble, nextFloat, nextByte, nextShort, ou seja, qualquer outro. Ou o próprio next, que aí lê uma string simples, ele não irá ler os valores. A gente já vai testar e ver se isso corrigir. Os métodos next é alguma coisa, ignora o caractere de nova linha, e assim esse caractere é consumido pelo nextLine e subsequente. Solução adicionar chamada extra nextLine. Então, o nosso exemplo funcionou, porque a gente leu o nextLine primeiro. Mas caso a gente inventa, isso deveria dar problema. Vamos testar, ver se ainda ocorre. Se não ocorrer, eu já apago esse slide. Então, eu vou jogar esse nextLine aqui para o final. Informe o número inteiro, 10, número real, 11. Entra com o seu nome. Então, ele nem deixou eu ler. O bug continua. Na versão 11, né? Hoje, depois da aula, eu vou tentar testar isso, ver se de fato ocorre. Então, vejo que o bug persiste. O que aconteceu? É o que esse aí está falando aqui, né? Os métodos next, qualquer coisa, ignora o caractere da nova linha do nline, que é lido pelo nextLine. E aí uma solução é colocar um nextLine sem retorno, ou seja, só para dar essa travada segurada, para consumir esse nextLine. Aí daí funciona. Então, é uma gambiarra, né? Sejamos honestos.
Então, se eu colocar aqui um teclado ponto next line extra, para ele consumir essa linha, esse enter, e esses daqui consomem, mas esse aqui não, deveria funcionar. Número inteiro, 10. Real, 11. Seu nome, Gambiarra. Funcionou. Ok? Poderia ter escondido se vocês, mas vamos jogar dentro, de jogar se quiser. Eu vou precisar disso. Ano passado eu ainda testei, esse ano realmente eu nem lembrei, mas eu vou dar uma olhada nas versões. É que algo também que é muito pouco utilizado esse scanner, né? Eu estou mostrando ele para primeiro que vocês conheçam e para a gente fazer os primeiros exercícios. Mas ler de teclado em modo texto é algo quase inexistente no dia de hoje. A entrada de parâmetro pelo string args, isso sim é muito comum, né? Até para inicialização da aplicação, você quer passar alguns parâmetros, uma configuração, isso é muito utilizado. Mas leitura de teclado, modo texto, então talvez eles nem dêem bola mais para isso. Ok? Então o slide continua atual, pelo menos na versão 11. Mas depois eu testo em outras versões. Classe string, o que a gente tem de utilidades dela que a gente pode mostrar aí para... Pode ser necessário no futuro. Ok, curioso. Então, a declaração a gente já viu. Eu posso atribuir direto a uma variável do tipo string, um objeto do tipo string, sem precisar fazer new string. Eu posso fazer também, né? Ele obviamente vai aceitar e fazer string s igual a new string e entre parênteses da classe, como parâmetro da classe, que a gente chama de construtor, né? Eu posso fazer isso. Então, essa inicialização, eu vou criar uma nova classe aqui. Nova classe, chamada de testes string. Horrível o nome, eu sou péssimo com o nome. Não sei qual a facilidade que vocês têm para criar nome de variável, mas eu sou terrível. Então, string. String S, eu poderia fazer assim. Não, eu sou um cara metódico, rigoroso. Se é para criar assim, eu vou criar assim. Tudo bem, cara metódico e rigoroso. Só não sei digitar. Minha string. Tá? Então, esse seria o jeito correto de criar uma string por ser uma classe e o S ser um objeto. Então, eu declaro lá um new objeto de string, e como parâmetro do construtor, que a gente vai entender que é esse método que é chamado na inicialização do objeto, eu já passo um valor. Então, a string ela já começa a preencher. Mas a gente nunca vai fazer isso. Não dessa forma, né? A gente vai fazer dessa aqui. É mais fácil. Beleza, então ali a declaração. O que a gente... Aí vocês vão perceber a diferença agora de um tipo simples ou primitivo para um tipo complexo ou um objeto, uma classe. A string, que eu declarei como S, depois eu chamei de sub, e aí já tem... não, está correto. Aí, se vocês olharem ali na linha 4, S ponto. Então, o string é um tipo que parece ser só um tipo texto, mas por ser um objeto, ela tem métodos. Ela não tem só um valor escrito em FC videira. E quando eu digito ponto nela, a gente vai ver isso, vai abrir um mundo, um leque de possibilidades de métodos para manipulação da minha própria string. Então, o que eu estou dizendo? S ponto substring, ou seja, eu quero pegar um pedaço da string. De qual string? Da minha. Qual é a sua? Está lá em cima. Então, comecem, mesmo sem a gente falar da teoria, entender que o objeto é isso. Ele tem um ou mais valores. Às vezes não tem, mas
essencialmente na teoria, ele tem atributos, e esses atributos, eles já têm em volta deles várias funções, vários métodos para manipular ele mesmo, né? Quando a gente lembra da programação estruturada, e a gente vai fazer esse comparativo, que é a programação inicial, lá, tradicional, do C, do Clipper, do Fortran, do Delphi, todas aquelas linguagens lá dos anos 60, 70, 80, a gente pensa programas em um conjunto de funções, né? Eu quero fazer um programa tal, controle de estoque, né? É um dos programas mais feitos. Como é que é o controle de estoque? Um controle de função. Uma função para ler os produtos, outro para inserir os produtos, outro para retirar os produtos, outro para verificar estoque, outro para emitir relatório, outro para... A gente pensa em funções. A ideia da orientação a objeto é a gente mudar esse pensamento. Então, eu estou dando spoiler mesmo, né? Nem estou falando isso. Mas é mudar esse pensamento e pensar que um sistema como controle de estoque, ele tem o quê? Ele tem um estoque, ele tem produtos, ele tem usuários que vão ser os nossos objetos. E aí sim, esses objetos vão ter os seus valores, seus atributos e as suas funções, né? O que eu faço em relação ao produto, o que eu faço em relação ao estoque, o que eu faço em relação ao cliente, o que eu faço em relação ao fornecedor. Então, as funções e atributos do fornecedor vão estar naquela classe do fornecedor. As funções e atributos do cliente vão estar naquela classe do cliente. As funções e atributos da classe string vão estar na própria classe string. Então, eu não preciso recorrer a algo externo, ela já faz parte de mim. Então, com a minha própria string, no meu próprio objeto, eu consigo me manipular. E no caso ali, aquela função ou aquele método substring, ele pega um pedaço da string. Como já falei, como vocês sabem, isso é herança do C, a string ele é um vetor de caracteres. Então, eu estou dizendo, eu pego da posição 0 a 5. Então, se eu pegar aqui, vou criar uma nova string, que é uma substring, que vai receber o resultado dessa execução aqui. Aquele ali eu coloquei de 0 a 5, né? Então, aqui não é salt, né? Aqui é sysout. Ué, no Eclipse não é? Não. Não é salt. Atalho para System Out Println. Eu editei sysout agora. Hã? Siso? Também não. Pois é. Syso. Assim? Não? Já tentei. Eu conheci o sysout e acho que o NetBeans é salt. Ou salt. Bem, será que ele vai... Não. Bem, eu ia mostrar um atalho para fazer essa linha chata. Se quiserem testar, o salt, ou sysout, ou siso. Mas, sei lá o que deu com o meu Eclipse, que não foi. Então, a minha substring, digitar qualquer coisa aqui. Então, veja que a gente já viu também, né? Eu posso, aqui dentro, concatenar pedaços de strings, pedaços de string com números. Então, aqui um string qualquer que eu digitei, mais a variável ali sub s, vamos ver o que ele escreve para nós. Eu sei por que está isso. Óbvio que eu sei por que está isso. Porque não tem o main, né? Ô, Henrique, você é meu auxiliar, não me deixe fazer uma dessa. Não posso executar sem o main, né? Ninguém viu isso, certo? Salt, também não. Season. Sem main não vai, né, Henrique? Henrique, pelo amor de Deus. Tá, então, em uma jogada só, a gente viu duas teclas de atalho. Duas teclas. Dois atalhos.
Se eu ponho main contra barra de espaço, ele preenche o main para nós. E se eu digito siso, ele põe o system.out ali. Então vamos digitar de novo aqui, substring, 2 pontos, maisinho, sub s. Play minha. Deixa eu só fazer um teste aqui. Minha string junto. Ok. Então, 0, 1. Então, eu mandei ele pegar do intervalo 0 a 5. Deixa eu só ver uma coisa aqui. 1. Então, ele pega, como é um vetor, a posição inicial é 0. 0M, 1, 2, 3, 4. E aí ele poderia falar, mas é o 5, ele deveria então até o S. Mas ele só escreveu minha. É que o 5, o segundo parâmetro é o intervalo aberto. Então ele considera o primeiro parâmetro intervalo fechado e o segundo parâmetro intervalo aberto. Se a gente perceber aqui, né, as facilidades que as ferramentas nos dão, eu tenho duas possibilidades de substring. Duas funções com o mesmo nome, que eu sim. Isso é uma coisa muito comum, muito útil para o Java e em outras linguagens. Isso se chama sobrecarga de métodos. Então, são métodos com o mesmo nome que fazem a mesma coisa, né, mas às vezes de forma diferente, dependendo do parâmetro. Então, eu tenho a minha classe string, que tem sobrecarga e sobrescrita. Né? Essa minha pausa não foi suspense, não foi nada. Eu só precisei reprocessar aqui. A sobrescrita tem a ver com herança. E aí é outra coisa. Parecido, mas outra coisa. E a sobrecarga, quando também é assunto futuro, a gente vai ver como é que faz isso. Mas é quando eu tenho mais de uma versão de uma mesma função. E o substring, no caso, tem duas. A que a gente está utilizando, que a gente passa os dois parâmetros, que é o parâmetro inicial e o final. Mas eu posso passar também só o inicial, e aí ele vai ter o fim. Né? Digamos que eu quero pegar aqui da minha string, eu só quero pegar o string. Deixa eu chutar aqui e vou começar a dar 5, então. Ou dou 6. Vamos ver. O 6 é suficiente. Se eu coloco do 7... Sim, o espaço é um caractere, né? Ele só é em branco. Tá? Então, a gente já vê mais um conceito aí. Estou dando um monte de spoiler. Várias dessas coisas que eu estou falando de forma superficial, vai chegar o momento, atrelado à orientação objeto, ou até algo do Java mais aprofundado, que a gente vai detalhar, vai não só usar, como também fazer. Tá? Então, o fato da gente ter dois substrings que fazem a mesma coisa de forma diferente, essa é a tal da sobrecarga de método. Então, substring, método bem útil. Outro que é interessante é esse index of. Eu peguei, reaproveitei, né, a variável lá, coloquei só videira e estou utilizando aqui o método index of. O que ele faz? Retorna a posição que a string sub se encontra em S. Caso contrário, retorna -1. Então, quando você quer procurar uma string em outra, vamos imaginar um texto, você tem um texto numa string e você quer achar aquela string dentro do texto. Ele vai te retornar a posição. Caso não exista, ele vai retornar -1. Então, como videira existe dentro de FC videira, e aí vejam de novo, né? Se eu estou procurando algo em S, o método deve ser executado por S. Se eu estou procurando algo dentro daquela string S FC videira, então veja que o index of está sendo executado por ele. Isso é um detalhe que, sei lá, pode parecer óbvio ou pode parecer confuso, mas que é extremamente importante. Então eu estou procurando algo de S. Então é S que tem que executar. Então, o método index of, e aí vocês vejam
que... Deixa eu fazer aqui. Sub, eu vou colocar string, vou deixar FC videira, né? Para seguir lá e para ver se funciona, senão eu fico fazendo diferente. Eu chamei de sub-s. O CISO, ele vai escrever o s.indexOf. Ó, veja que indexOf eu tenho 4 versões. Mas a que eu quero é a que ele procure a sub-s dele. Então, como eu tinha falado antes, deixa eu colocar aqui um passo a passo. Colocar I de índice de posição. Só para a gente entender que isso volta inteiro. Como eu tinha falado antes, isso aqui nunca vai ocorrer. Já deu um erro, né? Porque eu estou usando uma função que ele procura um string, procura um trecho, um pedaço de string dentro de outro. Mas que outro? Quem que está chamando isso? Então, mais uma vez, na orientação ao objeto, sempre um método vai ser invocado por objeto. Ele, todo parte do objeto. Mesmo quando a gente executa um método main, é um objeto que está executando isso, que é a minha própria classe. E aí está a questão do estático ali, mas isso provavelmente dá para falar mais para frente. Então, eu não posso chamar um método sem dizer quem é que está executando isso. Quem que quer fazer isso? É objetar? Qual objeto? S. O S, ele quer procurar um pedaço dentro dele. Então, beleza. Vamos ver se existe esse pedaço. E aí ele retorna um índice, né? Já que é um vetor. Vamos colocar aqui posição. I. E ele retornou 4. Né? Videira está na posição, vamos ver, 0, 1, 2, 3, 4. Está na posição 4. Se eu der um espaço aqui, obviamente, vai mostrar 5. Posição 5. Né? Pergunto. Vamos só colocar algo que não exista. Videiras. Eu adoro chamar de videiras, né? -1, porque videiras não existe dentro de videira, né? Agora, se fosse FC videiras e eu procurasse videira, aí sim, né? Posição 4. Mas videiras não existe dentro de videira, então ele retorna 1 para indicar que não, ou -1 para indicar que não foi encontrado. Agora pergunta, valendo 1 ponto na disciplina de compiladores que vocês vão ter na 6ª fase. Na 7ª. Tá? 1 ponto em compiladores é bastante. Depois eu vejo com o professor se ele aceita. Mas eu juro que eu vou me esforçar. Eu fiz e nem falei, né? Então a gente procurou, a gente estava aqui, objeto S, né? Essa string, procurando, chamando o indexOf, procurando esse trecho. Se eu inverto isso, dá a mesma coisa? Eu estou envolvendo duas strings, estou chamando o mesmo método. Isso é a mesma coisa? Quem acha que não? Henrique, você está sempre. Quem acha que é a mesma coisa? E quem não está nem aí? Não, quem não está nem aí. Quem não tem dúvida, quem tem dúvida, né? Henrique, não é a mesma coisa? Já que você foi corajoso aí e falou com tanta certeza, agora explique. Não é só dizer não. Tá? A questão de prova não é sim ou não. Sim ou não, justifica. Agora vem a parte difícil, né? É porque
o S é maior que o subs. Só porque ele é maior? O fato de ser maior realmente é uma coisa maior, não vai estar dentro do outro, né? Mas a questão é que agora quem está chamando o método indexor é o sub-S. Então, ele que quer fazer a procura de algo dentro dele, né? Então, o que o sub-S está fazendo? Procure isso aqui dentro daqui. Então, ele quer procurar algo nele. Quem é ele? Ele é videira. Então, ele vai procurar... E ser videira vai estar dentro de videira? Não. Né? Se eu colocar... Aqui, vamos executar, né? Primeiro, para confirmar a resposta do Henrique e eu negociar com o professor Wanders. -1. Né? Deixa eu tirar isso aqui para não confundir. Comentários já, vocês já viram, né? É igual no C, igual na maioria das linguagens. -1. Né? Então, vejam que a gente só trocou aqui o S e o subs. Ele dava... Ele dava um resultado. 4. Está na posição 4. Só troquei. E ele já disse que não existe. -1. Por quê? Porque agora quem está chamando o método é esse objeto. Então ele quer procurar algo dentro dele. Que algo é esse? S. E FC videira. FC videira não tem. O texto videira não tem um pedaço de FC videira. Tem que ser completo. Claro que se a gente mexer aqui, né, eu colocar IFC videira 2021, agora sim ele achou lá na posição 0, ou se eu colocar aqui 2021 IFC videira, ele vai achar na posição 5, 4. Posição 5. Ok? Entenderam a diferença? Então, isso aí, por mais que ainda seja cedo, e claro, a gente vai reforçar bastante, deixa muito evidente a questão de como funciona a chamada de método na orientação ao objeto. Né? Ele vai partir do objeto. Então, simplesmente chamar ele, né, o que parecia ser a mesma coisa, fez total diferença, porque quem invocou ele foram objetos distintos. Está claro? Está confuso? Beleza? Podem falar se está confuso, mas isso também vai ficar claro com o tempo, tá? Já? Não se preocupe tanto, mas se a tiver dúvida a gente reforça. O que temos mais aqui? O tamanho da string, isso é bem útil. String.length, ele retorna o comprimento da string. Quando a gente quer fazer um for, percorrendo ela toda, procurando alguma coisa, ou trocando, quero trocar todas as letras A por 4, para fazer uma senha. Pode até ser um exercício isso. Para a gente fazer aquelas senhazinhas de hack. Então esse método retorna o tamanho e eu guardo aqui o tamanho. O charret, como a string é um vetor de char, né, eu posso tanto acessar ele como um vetor tradicional, como um colchete, mas posso acessar também através do método. Me deu o elemento da posição, acho que é 1 aqui, né? Então vamos testar esses dois aqui. Ao invés de escrever a posição, eu quero escrever um subs.char@, ou seja, o caractere na posição 5. Vai ser o caractere em branco? Não, vai ser o I, né? Aqui o caractere da posição 5 é o I. Isso aqui não retorna um string, tá? Isso aqui retorna um char. Tá? Então, é um caractere, aquele tipo mais simples de todos, que é um byte. A posição 6. Nossa, 9,5. Vamos só terminar esse slide aqui.
Beleza? Então, um método bem simples. O subs.length, string.length, vai me retornar o tamanho. Subs.length (16), que é o tamanho. Isso aqui é um método que a gente pode utilizar bastante. E, por último, o último aqui, tem para manipulação, que também seria bem útil quando a gente recebe uma extensão e quer quebrar ela. É o que a gente chama, vocês vão ver em compiladores, quem já tiver com um ponto vai ajudar bastante. Fazer parser. Parser é você, por exemplo, parser do compilador é você pegar um código-fonte de uma linguagem de programação, quebrar em pedaços, para dizer, isso aqui é uma palavra-chave, isso é uma variável, para ver se a sintaxe está correta. E o parser trabalha muito com essa parte de manipulação de string para quebra. Então, aqui, eu recebo um string dessa. Eu sei que, eu vou enviá-lo, por exemplo, aqueles, acho que é CVS, que é a extensão de planilha, que ele converte a sua planilha para os valores serem separados por um caractere especial, um ponto e vírgula, ou dois pontos. Aí você quer pegar aquilo e quer extrair alguns dados. Então você sabe, vou receber um determinado string que tem nomes de pessoas que são separados por 2 pontos. Como é que eu quebro isso? Eu poderia fazer um for, e aí o if, chegou num 2 pontos, então isso aqui para cá é um string. Recorta, pega o substring, joga no variável. Segue, achou no outro 2 pontos? Outro algoritmo legal para a gente praticar, Recorte também, joga no outro string. Acabou, pega o último e joga no string. Mas Java, nossa mãe, traz isso pronto, Então, alunos, objeto da classe string, ponto, método split. Acho que split é quebrar. Tradução literal. E aí eu passo o caractere especial. E ele vai fazer esse algoritmozinho que eu acabei de falar de forma bem tosca. Ele vai quebrar por esse caractere especial. Se ele vai quebrar, ele vai retornar vários pedaços. Eu não consigo armazenar isso numa variável simples. Então eu armazeno num vetor. Para que é um canetão? Quer ganhar mais um ponto? Quer em que disciplina? Me explica o que é um canetão branco. Seu pato foi outra coisa? Você vai perder aquele ponto. Perdeu o ponto. 10 gracinhas, agora perdeu o ponto. Mas é sério. Aqueles balada, que estreia. Eu nunca fui nesse, para usar em quadro branco. Sacanagem. Eu não sei, faz tempo que eu não compro lápis de cor, mas quando era criança vinha sempre o lápis branco que nunca era utilizado. É alguma sacanagem no outro mundo. Certo? Então, para liberar vocês, o método split passa um caractere e ele vai me retornar um vetor de string. Aqui, no caso, vai ser um vetor com 3 elementos. Um vetor de tamanho 3, que a gente vai ver na próxima aula de manipulação de vetor. Professor, e se não tiver, se ao invés de eu passar 2 pontos, que passa ponto e vírgula? Ele vai entender isso aqui como uma única string. Então, vamos testar. Vou copiar aqui. Não vou, porque eu não consegui. Vou separar esses aqui. String nomes, que não são nomes, Vou chamar de n. Eu faço subs.split e vou separar por 2 pontos. Então eu posso pegar aqui, como é um vetor, não vou fazer muito suspense porque não muda nada, Se eu pego o vetor, o segundo elemento, ou seja, a posição 1, é para ele me retornar IFC. IFC. O 2 é para ele me retornar... Por que ele às vezes faz isso? Videira. Legal.
Agora, se eu ponho ponto e vírgula, ele não vai quebrar em nada. Não tem ponto e vírgula. Tentei acessar a posição 2. Um dos erros mais comuns no Java, o array indexed of bound exception. Ou seja, uma exceção índice fora dos limites do array. Se esse aqui é um array que ficou com tamanho 1, né? Ou seja, só tem a posição 0 porque não quebrou nada, eu tentei acessar 2, estouro, né? Certeza. No entanto, se eu acessar a posição 0, quero acreditar que ele está lá. Toda a string. Né? Toda a string, porque ela não foi quebrada. Aí depois a gente vai aprender a percorrer um vetor com o for, vocês já sabem. A diferença é que o Java ele tem os fors. Tem o while, tem o while, mas já tem o tempo, o Java e outro, o PHP tem também os for each, que simplificam bastante quando a gente quer percorrer um vetor ou qualquer estrutura de dados, quando você quer fazer do início ao fim. Né? Você só manda percorrer armazenado, né? Precisa iniciar, começa do índice 0, vai até o final, incrementa 1 mais 1, fica um for desse tamanho. Mas isso a gente deixa para a próxima aula, né? Acho que para a gente começar, tá bem sossegado. Nós temos aí, tem que ter mais 10 minutos, né? Deixa eu ver o que tem no próximo slide. Estrutura de decisão. A gente não vai conseguir fazer, mas, enfim, só para vocês verem que é a mesma coisa. If. Eu não coloquei switch case. Está citado lá, mas não dei exemplo. A gente pode até usar o switch case no exercício. Eu, sinceramente, como programador, não sei se eu utilizei alguma vida do switch case. Só quando o professor mandava nas aulas, só usa o switch case, tá? Vou usar. Mas eu não lembro de ter usado o switch case. Mas, enfim, estrutura de decisão no Java, ganhei hoje, agora eu quebrei. Não, acho que não ganhei. Vai deixar aqui. Assim como no C e assim como na maioria das linguagens, a estrutura de decisão if else, que é do que eu lembro, depois vocês podem até me corrigir se não for, mas o que eu lembro, o if é exatamente igual ao C. Tá? Então vamos fazer exercício só para vocês lembrarem, mas também não tem muito o que mostrar. Mas olhando aqui, vocês já estão vendo. E o switch case, eu não lembro muito do C em relação ao que tipo aceita, mas a ideia é a mesma, né? Você põe a variável e suas várias opções, e se nenhuma delas for atendida, tem o default. Eu acho que não sei assim. Mas também na próxima aula a gente faz, e caso não seja, você já me corrige. O Java, na versão 8, salvo engano, trouxe algumas novidades em relação ao if. Foi na versão 8. Naquela lógica que eu falei para vocês na última aula, de acrescentar algo da linguagem funcional. Eu acho que nem está no slide. Não está. Mas eu vou lembrar, e quando na próxima vez eu for fazer algum exercício disso, eu mostrar para vocês. É um ifzão diferente. Eu não consegui me acostumar. Ele utiliza, pode, mas é um negócio meio estranho. Mas acho que não é muito assim. Mas eu mostro para vocês com essa vibe aí das linguagens ressuscitarem ou trazerem para o mercado os benefícios do paradigma funcional. Tá, joia? Mas não vou começar isso hoje, porque aqui já tem um exercício para vocês fazerem. Acho que esse aqui a gente vai utilizar o switch case e vai demandar um pouco mais de tempo. De qualquer forma, o slide, terminando a aula, eu já posto no... Já deveria ter postado antes, né? Mas estou me organizando ainda. Mas eu posto no Cível. Em casa, domingão de manhã, tendo Globo Rural, vocês podem dar uma praticada. Beleza, gente? Faltam menos de 10 minutos, sexta-feira, primeira semana. Eu acho que está de bom tamanho. Tá joia? Então, estão liberados, bom final de semana, cuidem-se. Inglês, né?
Tá, eu tinha esquecido disso. Então tá, a gente segue aqui. Tá, esqueci. Menos outro ponto. Não, gente, mais um, porque eu tava esquecido. Tá, então, vocês estão liberados para lanchar e banheiro e a gente fica por aqui. Eu tenho que ir lá embaixo, ver coisas da coordenação. E aí eu fico só acompanhando, se der fumaça, alguma coisa, eu venho correndo. Mas vocês vão cuidar. Henrique, não, mas o presente é o Eric, né? Isso aí eu vou deixar para o Eric. É. Qualquer incêndio aí vai ser com ele. Então tá, seguimos, né? Não tem tchau. Posso desligar aqui? Estão anotando o que está copiando? Beleza. Então é às 10, né? Ah, tem algo que eu não falei e eu não sei se vocês se tocaram. Vocês trouxeram fone de ouvido ou não? Sim. Porque senão vai virar uma pandemia, né? Você não trouxe? Alguém não tem fone? Vai para casa. Vai para casa? Então bora. Bora perto ou não? Bora ali no certo. Terminou? Pessoal, dá só encostada na janela ali. Bruno, dá encostada na janela para evitar. São duas aulas em inglês, são, obviamente. Perder 2 palmas, uma palavra só, né? Pessoal, eu queria conversar com os veteranos do técnico. Você, cadê o William? Tá partindo? Tá, depois vocês repassam o recado para ele. Ah, mas é turma anterior. Ah, beleza. Tá, seguinte. Isso aqui deve estar bem chato para vocês, né? Ou não, tá divertido? Tá, então, mas assim, a ideia, principalmente nessa fase inicial, que vocês, além de ser mais simples, imagino que vocês lembram, eu não vou cobrar presença, não vou exigir presença, frequência massiva de vocês toda a aula. Tá? Se vocês não aparecerem, eu vou dar presença igual, porque, enfim, vocês já viram isso uma vez, e esse inicialmente é muito parecido, imagino, com o que foi feito no técnico. Não sei se tem. Claro, um detalhe ou outro, talvez eu fale mais, talvez até coisas que eu fale menos, porque eu não sei como é que o Diego fez com vocês. Quando a gente for avançando, entrar mais nos detalhes, eu não sei se o Diego falou muito de classe abstrata, de polimorfismo, eu acho que essa parte, mas ele programou vocês? Então, eu acho que para o técnico nem precisava isso, sabe? Eu acho que no técnico, a orientação de objeto tem que ser bem superficial. Mas, enfim, é só para vocês entenderem que, se vocês não vierem, claro, tem que fazer esse trabalho. A parte de avaliação não tem conta igual. Mas a aula eu não vou cobrar a frequência de vocês, por menos essa parte inicial, até chegar e falar assim, não, agora é bom que vocês venham, porque, sei lá, de repente vai ter algo que seja feito em sala de aula, precisa da presença. Mas, tipo assim, que vocês vão dar uma revisada depois que já aprendeu, e você acaba entendendo de verdade, como você falou às vezes. Você usa o negócio porque funciona, não porque você entende. Exatamente. E acontece, eu aprendi para tirar nota, mas não sabia direito o que está fazendo agora no segundo. É igual quando você vai no livro da segunda vez. Não sei se foi só eu, mas tipo, no ensino médio, eu aprendi, tipo, você quer imprimir uma variável na tela, você tem que fazer desse jeito aqui. Não, você não aprende o que é o system, o que é o out. Sim, exatamente. Mas assim, é só para... Bom, pessoal, a aula está chata, não estão vendo a mesma coisa. E aí, se quiserem algo, já leem, eu vou passando material do Spring, que eu acho que seria o próximo passo, ou padrões de projeto, que a gente tem livro legal que seria o próximo passo, e vocês podem ir adiantando também. Beleza? Mas só para deixar vocês mais à vontade. Beleza. Então, até a aula do inglês, né?
E esse esquecido para a aula.